Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estar de volta com você, de volta ao Brasil, e também aqui no nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, arqueologia e, de vez em quando também, falando sobre entretenimentos. Você sabe que, vez ou outra, bem esporadicamente, eu acabo tecendo comentários sobre algum filme que está aí popular, que todo mundo está comentando, e quando o filme merece talvez um posicionamento, uma análise mais teológica, filosófica, eu acabo arriscando aqui os meus palpites. E resolvi fazer isso também com o filme da vida de Elvis Presley, que eu acabei de assistir agora nessa viagem. Então eu estou com um filme bem fresco aqui na minha mente, e como Elvis Presley foi uma figura pop que sempre me chamou a atenção, por sua vida, sua luta, sua busca de Deus e também as suas frustrações espirituais, eu assisti o filme e agora eu quero comentar sobre ele. Mas antes de entrar nesse assunto propriamente dito, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal do YouTube, tá certo? Nós já fizemos um levantamento e percebemos que muitas pessoas que acabam assim assistindo os vídeos, até deixando o seu like, ainda não são inscritos no canal. Então, por favor, se você gosta do conteúdo aqui, se inscreva, não custa nada. Ative o sininho de notificações também para que você sempre seja informado quando eu postar algum vídeo novo. E isto ajuda o algoritmo a sempre entregar os vídeos. Então você é bem-vindo aqui, e não somente no YouTube, mas também lá no Instagram. Eu tenho muita informação lá e eu acho que as duas plataformas podem conversar e oferecer conteúdos que interessem a você, sua família, tá certo? E eu fico muito feliz por sua participação, por seu apoio aqui. Tá bem? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o filme do Elvis. Eu anotei algumas coisas aqui que eu fui pensando. Na verdade, quem fez filosofia acaba tendo uma mente inquieta e mesmo diante de um entretenimento, você acaba buscando questões filosóficas que estão por detrás do entretenimento. É uma leitura crítica, é uma forma de percepção crítica de uma obra de arte. Eu faço isso com quase tudo. Quando eu digo crítico aqui, não é aquela crítica barata, como aquelas pessoas que vivem criticando, só sabem criticar. Não é esse sentido. Eu estou falando de crítica no sentido filosófico da palavra. Buscar realmente, a palavra crítica ali, ela é uma busca profunda do que estaria por detrás daquela fala, daquelas cores. E às vezes, esta observação pode até levantar algumas, como eu diria, algumas advertências, especialmente para os mais jovens. Aliás, eu até diria que esse filme do Elvis, ele não é um filme recomendado para crianças, sabe? Eu não sei qual a faixa etária ali que está no filme, mas eu não recomendaria para crianças. Tem algumas coisas ali meio complicadas. Eu até interessei em assistir o filme, e tem os pontos positivos dele, é claro, porque a figura de Elvis Presley sempre foi uma figura que me chamou muita atenção, por seus paradoxos, a sua constante busca de um sagrado que ele parece nunca ter encontrado, pelo menos pelo testemunho que ele dava. Há algumas questões que não apareceram no filme, ou seja, tinha muita coisa que nos permite falar sobre Elvis, Deus, religião e trazer uma reflexão para os nossos próprios dias, embora Elvis já morreu há tantos anos. A primeira coisa que eu observei do filme é que ele tem uma linha politicamente correta. Quando eu vi que a Priscilla Presley, a viúva de Elvis Presley, alguns dizem que não era tanto viúva porque ele estava com um casamento desfeito quando morreu. De qualquer maneira, ela está junto com os diretores do filme, desde que ele foi rascunhado pela primeira vez e finalmente conseguiu angariar aí mais de 80 milhões de dólares, que foi o orçamento gasto para a produção desse filme. A Priscilla Presley acabou fazendo com que toda a trama tivesse um tom politicamente correto. Os defeitos do Elvis ficaram quase amenizados a ser um artista apaixonado pelo seu público. Alguém que amava demais os seus fãs. Alguém que amava demais a música e que trabalhou tanto que acabou colocando a vida, a família, os amigos e a própria saúde em segundo lugar. Ainda que fossem só esses os problemas do Elvis, isso já é coisa que devemos ter assim em alerta, porque não é um exemplo a ser seguido. Definitivamente não é. Mas, de qualquer maneira, acaba esses tipos de defeitos colocados assim com tanta ênfase no filme, acabam assim amortecendo outros defeitos mais sérios que Elvis Presley teve em sua vida e colocando eufemismos nos seus desvios de caráter ali, tá certo?
o que não significa necessariamente que eu vá demonizar aqui a figura de Elvis Presley. Eu já começo dizendo, além desse comentário que foi um filme politicamente correto, porque quem conhece a vida de Elvis sabe que existem muitas questões polêmicas que não entraram na trama. Muitas. Eu não vou falar quais entraram, quais ficaram de fora, senão eu vou acabar dando um spoiler aqui e muita gente vai ficar chateado porque não assistiu ainda. Mas depois que você assistir o filme, eu até recomendo dar uma estudadinha na vida do Elvis, você vai ver que tem muita coisa que não é bem como a licença poética ali acabou trazendo para as telas. Foi uma visão, eu diria, repito, politicamente correta do rei do rock, embora ele mesmo disse que não era o rei de coisa nenhuma. Outra coisa que eu percebi é que havia uma forma de apresentar uma visão muito humanista de Elvis Presley, com um humanismo antagônico à fé cristã. Então, vamos lá. O filme retrata toda a vida do Elvis, ou pelo menos parte dela, é claro, como eu falei, a partir da ótica do coronel Tom Parker. Tom Parker foi o seu empresário durante anos e ele é uma figura controvertida na história do Elvis, porque ele foi demonizado por muitas pessoas que até o acusaram de ser o responsável pela morte de Elvis Presley. E, ao mesmo tempo, ele tinha problemas com o FBI, ele tinha uma identidade falsa, ele não era coronel, não era nada disso, ele nem era americano, e por causa dos seus problemas pessoais, somados ao seu vício de jogatina, ele nunca permitiu que Elvis Presley saísse do território americano. Isso é verdade. Enquanto outras bandas famosas, como os Beatles, acabavam rodando o mundo, o Elvis nunca saía do território dos Estados Unidos. E ele tinha uma relação com Tom Parker quase assim visceral, de pai para com filho. A carreira dele toda era com Tom Parker. Então, assim, realmente ele foi uma figura controversa. E o filme, então, começa a apresentar a visão dele, sem preocupar se iria redimi-lo ou não disso. Então, Tom Parker começa a relembrar como é que ele conheceu o Elvis, tem algo de real nisso aí. Quando ele viu o Elvis cantando pela primeira vez num teatro onde havia uma gravação do Sun Records, foi a primeira aparição de Elvis em público que a gente tem notícia, e ali Elvis ficou tão encantado tocando e cantando que ele começou a rebolar e a tremer as pernas, naquela dança clássica que ele criou, que você já deve ter visto em alguns vídeos por aí, e as meninas entraram em êxtase, as adolescentes ali, elas ficaram excitadas, essa é a palavra correta, quando o Elvis mexia o quadril. E isso vai ser um tema que vai percorrer todo o filme. Cristãos conservadores querendo proibir Elvis de requebrar, de mover da cintura para baixo. E o próprio Elvis enfrentando todo mundo ali e fazendo aquele requebrado e as meninas ficando excitadas. Aí que me chama a atenção a primeira coisa é que hoje a gente olha para trás e parece ser uma coisa tão inofensiva, mas se você fizer uma análise crítica daquilo ali, o Elvis estava, de certa forma, excitando sexualmente meninas que estavam, como os meninos, na adolescência, com todos os hormônios sexuais florescendo. E se eu olhar o contexto, o Elvis surge justamente ali nos anos 50, 60 e pedaço dos anos 70, que é o período pós-guerra, quando a Segunda Guerra Mundial deixou um saldo negativo em relação à religião, à moral, à família, e surgiram vários filhos do pós-guerra, entre eles o movimento hippie, o rock and roll, aquela música que desafiava conceitos, desafiava tradições, desafiava autoridades. Ninguém acreditava mais na figura paterna, nas estruturas familiares. E a nossa geração é descendente, é bisneta dessa geração do Elvis Presley. Então, naquela situação toda, as meninas não queriam mais ser pudicas como as suas mães, elas não queriam mais ser recatadas, elas queriam desafiar o sistema. Foi o famoso período dos anos 60. Enquanto estava acontecendo essa revolução sexual, cultural nos Estados Unidos, e você tem nesse miolo aí também a guerra do Vietnã, que desautorizou ainda mais
a figura dos pais, dos governos, dos políticos, dos pastores, dos líderes religiosos, dos padres. A Guerra do Vietnã trouxe no contexto americano toda a decepção que os jovens europeus tiveram após a Segunda Guerra Mundial. E nesse descontentamento, nessa decepção, como eu falei, muitas figuras da moralidade, dos bons costumes e princípios foram execradas pela juventude. Voltando a falar no contexto dos anos 60, enquanto lá nos Estados Unidos estava acontecendo esse fenômeno, o Brasil estava começando também a Jovem Guarda. A gente tem a nossa versão aqui de Elvis Presley, vamos dizer assim, que é o Erasmo Carlos, o Roberto Carlos, toda aquela a juventude ali da Jovem Guarda, a turma do Iê, 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 que lá na América dizia faça amor, não faça guerra. E depois disso você vai ter a famosa novela Estúpido Cupido, da Rede Globo, que retrata essa mudança de ares aí. Então era uma época em que a juventude queria a todo custo questionar os mais velhos. E o Elvis deu combustível para isso. Ele se tornou um ícone daquelas meninas. Através daquela dança, ele estava seduzindo aquelas meninas. E a gente olha isso hoje como sendo uma coisa legal. Qual o problema? É que naquele tempo não... Mas há um problema sério aqui. Você tem um sujeito adulto, que ele já estava mais velho ali, seduzindo adolescentes com uma música altamente erotizada, uma dança altamente erotizada, e quem se levanta contra isso aí é ridículo, é quadrado, é religioso, é conservador, é estúpido, é velho, sabe? E não é bem assim. Está chegando uma época que começou nesse período e está se acentuando ainda mais nos dias de hoje, em que ser santo é relembrar e valorizar coisas que a maioria absoluta já não vê problema nenhum. Hoje nós estamos percebendo que, diferente dos tempos da Bíblia, em que o pecado deveria ser confessado, perdoado, deveria ter arrependimento, conversão, mudança de vida, hoje situações pecaminosas são vistas apenas como frutos de uma pessoa bem resolvida. Ninguém mais quer vencer os seus impulsos, sejam eles sexuais, morais, a sua libido, não. Ele quer ser bem resolvido com os seus impulsos, alimentando os impulsos com vícios que são cada vez mais tolerados, cada vez mais respeitados, e você não pode se levantar contra isso aí. E no filme eu vi isso aí, bem claro, aquela ideia sempre assim de colocar tudo o que a religião ensina como sendo ridículo. Aliás, uma forma até bem, eu diria, licença poética de retratar o Elvis como um herói até da guerra de segregação foi colocá-lo assim junto com os negros. É verdade que o Elvis era apaixonado pela música negra e que até alguns críticos da música diziam que a característica do Elvis Presley é que ele era um branco que cantava com voz de negro. Isso é verdade. O estilo dele é incrível. Se você assistir depois no YouTube o último show dele em vida, onde ele canta, ele faz a performance da música final, onde ele vai tocando no piano, ele transpira ali. Não é qualquer cantor hoje que tem aqueles agudos do tom com uma voz grave, sabe? Ele era um gênio. O Elvis Presley, ele não era apenas um cantor famoso, afinado, que cantava bonitinho. Ele era um gênio da música. Muitas pessoas pintam quadros, mas apenas um se tornou Picasso. Muitas pessoas conseguem compor versos e poemas, mas nem todo mundo se torna um Carlos Drummond de Andrade. Então o Elvis Presley, ele era um gênio da música, isso eu tenho que reconhecer. Mas ele não era um gênio, um herói dos direitos civis a favor dos negros. Mas é interessante como, de modo subliminar, o filme põe o Elvis como alguém que estava lutando pelos direitos civis contra o racismo, contra a mediocridade, contra o tradicionalismo. E quem que está nesse espectro questionável? Líderes religiosos, políticos conservadores. Isso passa uma mensagem para quem está assistindo. Seja como Elvis, questione tudo da religião, porque a religião é ridícula. A religião é racista, a religião é conservadora, a religião tem tabus. E isto, para mim, é uma falácia muito séria, porque você coloca uma falácia do espantalho. Você torna a religião, com todos os valores que ela tem, um espantalho, aí você vai e bate nesse espantalho, fica fácil. E não é bem assim. Em que pese a realidade
não vou ser ingênuo aqui, que há muitos erros na religião, muitos mandos e desmandos em nome de Deus, em que pese que realmente existe às vezes um lado legalista na religião, isto não é o todo da fé. E o que esses filmes mostram é a fé como sendo apenas um conjunto de pessoas tapadas, ignorantes, que querem tolir a juventude de sentir os prazeres normais e singelos da juventude. E não é bem isso, tá certo? Há consequências muito sérias. Um outro problema que eu notei no Elvis ali é que ele é o triste caso de um rapaz que abandonou a fé, pelo menos a fé da igreja. Ele cresceu num ambiente ali pentecostal e trocou a vida religiosa pela vida da fama. Há até um vídeo também que vocês deveriam assistir na internet, que é um dos vídeos que mais mexem comigo quando se trata de Elvis Presley. Ele está cantando com o quarteto dele, o The Stamps, e ali tem o DJ Summers, que era um dos maiores baixos do mundo. E eu sou fã do DJ Summers, inclusive, ele já morreu. Esse quarteto era um quarteto que cantava músicas evangélicas. E o Elvis sempre pedia, após os shows, para que o quarteto ficasse cantando músicas gospel para ele. E nesse show, ele para e fala assim: agora eu quero que vocês, por favor, façam silêncio, que vocês vão escutar uma música. Eu não vou cantar essa música, mas, por favor, prestem atenção. Aí o quarteto começa a cantar, né? Há um suave espírito entre nós. O Espírito de Deus, a doce voz, e ele vai ouvindo assim, suando, e você vê que em alguns momentos que ele canta, sabe, vai parecer um paradoxo o que eu estou dizendo, porque ao mesmo tempo que eu lamento o Elvis ter largado a fé por uma vida de fama e talento e dinheiro, eu também estou preparado para ter surpresas no céu. Porque quando eu vejo os vídeos, não do filme agora, mas os vídeos reais do Elvis Presley, parece que era alguém que ainda estava numa busca, sabe, de Deus. Ele quer encontrar o Altíssimo. Parece assim que ele sentia que já tinha ido longe demais para voltar. Mas ele ainda queria, de alguma forma, voltar. E ele, talvez através da música, eu não sei. Mas o fato é que, se na cruz do Calvário, no último segundo, um ladrão pode ter se arrependido, eu não sei o que passou na mente do Elvis Presley no último segundo de vida dele. Eu espero que ele tenha tido um encontro real com o Espírito Santo e quem sabe eu possa vê-lo na manhã da ressurreição. Mas esta é uma esperança mais de um desejo, não uma certeza absoluta. A certeza que eu tenho é que o Elvis Presley, ele não usava remédios demais porque estava com muito trabalho, como o filme apresenta. Ele era viciado em drogas. E o vício do Elvis Presley em drogas é justamente o resultado de alguém que cai na cilada da serpente que foi contada desde o Éden, quando ela disse para Adão e Eva: vocês serão iguais a Deus. Esta frase da serpente do Éden, ela é ecoada de geração em geração, de século em século, e até hoje o diabo sussurra aos ouvidos de todos nós que nós poderemos ser iguais a Deus se comermos do fruto proibido e desobedecermos à lei de Deus. E nós temos hoje muita coisa que nos faz convencer que somos iguais a Deus. A juventude tem uma ideia idiota de imortalidade que não existe. Esquecem que um dia vão ficar velhos. Parece que o mundo é só o aqui e agora, principalmente na sociedade líquida em que vivemos. Não se preocupa mais com o passado nem com o futuro. O que interessa é o aqui e o agora. E o Elvis foi nisso. E quando você pega a vida do Elvis, não apenas dele, mas de muitos outros artistas famosos, geniais, que trocaram a vida simples da fé religiosa pela carreira, a maioria absoluta deles morreu exatamente como Elvis Presley. Exemplo, Michael Jackson, que até se casou com a filha do Elvis Presley. Michael Jackson foi a mesma coisa, ele também foi criado num ambiente religioso, abandonou tudo por causa da carreira musical, muitos problemas de família mal resolvidos, e ele também termina a vida com uma série de medicamentos. Alguém vai falar, não, mas no caso do Michael Jackson foi o médico que deu o medicamento errado para ele, numa dose errada, sim, mas deu porque ele já era viciado naquele medicamento. Amy Winehouse,
que também começou com uma vida religiosa e abandonou tudo para seguir uma vida que agora desdenhava dos valores de Deus, da Bíblia. Veja, não estou falando que é pecado ser famoso, não estou falando que é pecado você ter uma carreira artística. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. O problema é quando você entra numa carreira artística que cobra um preço muito alto, que é o preço da sua fidelidade a Deus, da sua comunhão com Deus e dos valores bíblicos que você sabe que estão corretos. Aí você, em nome daquela fama, você começa a negociar valores como Esaú, que negociou a primogenitura a troco de um guisado de lentilhas. Tá certo? Jesus falou: o que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Esse é o problema. E quando você pega a vida da maior parte desses artistas, ou como diz na linguagem de hoje, desses influencers, me chama a atenção que são pessoas mal resolvidas, que estão constantemente usando drogas, muitos deles morrem de overdose, e se não morrem de overdose, são internados em clínica com overdose, e eu não estou falando de um caso ou outro, não, são muitos. Ora, de acordo com o método científico sistematizado por Stuart Mill, que todo cientista trabalha, o método científico fala que quando você vê o mesmo resultado aparecendo em situações diferentes, com elementos parecidos, você tende a pensar que aquilo ali é uma causa, é algo a ser observado. Então, por que eu não vou usar o método científico para perceber a relação direta que existe entre o uso de drogas, overdose e vida de fama, que produz influencers que levam a juventude a idealizá-los, a tomá-los como modelos de vida? Essa é que é a minha preocupação. Tá certo? Porque esses artistas que eu mencionei que morreram com overdose, eles não morreram sozinhos. Existe uma legião de fãs disposta a seguir nos caminhos deles. Quando eu vejo alguns jogadores de futebol aí que são famosos e tudo mais, mas vivem com promiscuidade, a torta e a direita, drogas e tudo mais. Sim, não pense que porque são desportistas que não têm problemas com drogas, não. Muitos são pegos em exame antidoping, ou às vezes ficam limpos só na época da competição, e os jovens ficam seguindo. Agora, por exemplo, esses dias aí eu fiquei sabendo de um show do Justin Bieber, onde as meninas e os rapazes ostentavam com orgulho fraldas geriátricas que eles usavam durante o show para não ir ao banheiro e não perder um minuto da música. Isso é hipnose, isso é idolatria, isso é muito sério. Isso é um emburrecimento da juventude. E aí vem um problema mais sério com relação ao Elvis Presley e outros que eu poderia citar aqui de exemplo, mas estou focando no filme dele. Você já percebeu que nós estamos entrando num emaranhado perigoso de relativizarmos os erros morais de um indivíduo apenas por causa do talento que ele possui? Preste atenção se não é assim. Há alguns cantores que a vida dele fora dos palcos, ou mesmo no palco, não é nada elogiável. É uma pessoa que ele não é influência para o bem. É aquele sujeito que, se ele estivesse como vizinho, você não ia suportá-lo. Você não ia querer que ele namorasse sua filha, ou se você o namorasse, você ia sofrer demais. Mas como ele é talentoso na música, na performance artística ou no esporte, a gente tende a minimizar aquilo. Se fosse uma pessoa menos qualificada que participasse dos mesmos erros, a sociedade estava crucificando. Mas como ele é bom e famoso, vou dizer de novo, Amy Winehouse. Ela tinha uma vida completamente desequilibrada. E morreu como viveu. Mas como ela tinha uma voz quase angelical, sobre-humana, a tendência é fazer o que o filme do Elvis Presley fez. Minimizar essas questões e torná-la uma pessoa maravilhosa. Que mal desceu à sepultura, muita gente já está imaginando, olha, já está no céu com Cristo agora. Como eu falei, eu nutro o desejo de que o Elvis Presley e outras pessoas sejam salvas, porque assim como Cristo pôde salvar o ladrão da cruz no último minuto, e eu não sou juiz para saber o que passou na mente da pessoa, eu estou preparado para entrar no céu e encontrar pessoas que eu não imaginava encontrar ali. Mas eu não posso afirmar que o estilo de vida que ele levou é um salvo-conduto
para entrar no céu. Mas eu noto isso, muitas pessoas têm uma vida completamente devassa, o oposto, o contrário de todo valor moral e ético que a Bíblia pregoa. Mas como era famoso, era importante, era sedutor com o seu talento, assim que ele morre, já começam muitas pessoas falando assim, olha, pois é, fulano de tal agora, o céu está recebendo uma estrela a mais, que é o fulano, né? Ele está lá no céu agora, os anjos estão cantando com sua música. Peraí, calma. Onde está Jesus em tudo isso? É um perigo muito grande. Então, do Elvis, coisas que o filme não mostrou, mas que eu vejo ali que são perigosas, principalmente em se tratando de um influenciador da juventude, eu escrevi aqui, olha, problemas de promiscuidade. Na verdade, até o filme mostra um momento lá em que a Priscilla Presley fala, não importa com quantas mulheres você vá para a cama. Uma pessoa que colocou a família em segundo lugar, colocou tudo em segundo lugar. Uma pessoa idólatra, uma pessoa com falta de controle sobre si mesmo, viciada em drogas e que até incentivava isso aí, tá certo? Então, esses problemas colocam para mim assim um sinal de alerta em vidas como de Elvis Presley. Quando um filme é feito criando uma caricatura dos crentes e dos valores bíblicos e enaltecendo o talento de um artista a ponto de minimizar os seus erros de caráter, eu fico preocupado. Eu fico muito preocupado. Porque o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, pode ter dito uma coisa, mas o artista talentoso pode ter dito outra e as pessoas vão seguir o artista talentoso e vão considerar Paulo um chauvinista ultrapassado, como aquela caricatura que o filme fez dos religiosos conservadores. Percebeu? E eu quero ler 3 passagens da Bíblia aqui, que são passagens que me vieram à mente quando eu assisti o filme de Elvis Presley. A fama trouxe para ele, no primeiro momento, alegria. Porque realmente você sai à rua, todo mundo ali jogando flores em você, estádios lotando, mulheres, principalmente para homens, né? Assim, macho alfa, né? Mulheres quase arrancando a roupa por você ali, todas desejando você. Olha, isso é o que qualquer jovem na flor da testosterona, como Elvis Presley, queria. Então a fama trouxe, no primeiro momento, uma grande satisfação para ele, como as drogas, que no início elas realmente satisfazem. A droga, no início, ela te dá um prazer, só que esse prazer dura pouco tempo e você fica desesperado depois para ter aquele prazer inicial e não consegue, mesmo aumentando a dose e com um agravante. No início você pode escolher se vai fumar ou não, depois só pode escolher a marca do cigarro, porque deixar é difícil, você já é um viciado. Então a primeira coisa que eu li aqui foi o que está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24, que diz assim, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor, esta é que permanece eternamente. Percebeu? Elvis foi uma erva gloriosa, completamente gloriosa. Eu não me imagino num show com milhares de pessoas assim se espremendo para poder chegar mais perto de mim. Mas somos erva. Erva que murcha. Outra passagem que veio à minha cabeça é Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Aqui diz, olha, Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo, escreveu Paulo. E essa advertência não vale apenas para artistas seculares, vale também para quem está no meio cristão e está na mídia, vale para mim também. Às vezes, por causa de alguns likes, por causa do politicamente correto, a grande tentação daqui da internet, é falar coisas que não desagradem o público, ainda que sejam completamente antagônicas ao princípio bíblico. E aí vem a última e mais séria
passagem da Bíblia, Marcos capítulo 8, versículo 38. Dos três que eu li, esse aqui para mim é o mais forte. Marcos 8, verso 38, onde o próprio Jesus disse: Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Finalizando, eu não compactuo com aqueles youtubers que já vão falando assim: Elvis Presley está queimando no inferno agora por tudo que ele fez. Eu não compactuo com isso porque a Bíblia falou: não julgueis para não seres julgados. Sei, mas também não compactuo com aqueles que, em nome do reconhecido talento de Elvis Presley, acham inofensivo tudo o que ele fez e todas as coisas que incentivou, ele e Companhia Limitada. Pense nisso. Quem está influenciando a sua vida hoje? Que valores essa pessoa está ensinando? Ela e Cristo poderiam sentar numa mesma plataforma, tendo um diálogo parecido? Pense nisso antes de escolher quem você vai ter por influencer ou por objeto de admiração. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. E uma coisa importante, eu quero que você anote, eu vou avisar aqui depois, eu vou fazer uma live toda especial, agora em setembro, para comemorar 1 ano do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Já passamos de 19 mil alunos estudando a Bíblia comigo toda semana e o museu está crescendo. Eu ainda não pude subir à universidade, porque eu cheguei e já viajei de novo, mas disseram que as paredes já estão indo. E independente da construção do museu, você está sendo beneficiado. Você que faz parte desses mais de 19 mil alunos aí, com o conteúdo que está recebendo ali da Bíblia, não é mesmo? Então, se você ainda não conhece o curso, eu vou deixar aqui no descritor sobre o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva e você é meu convidado para essa live toda especial de 1 ano do nosso curso. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.